Por que Irmão do Jorel é tão bom? Se você é no mínimo um humano como eu, você já deve ter parado para assistir a Cartoon Network ou ter entrado na Netflix e ter se deparado com um pequeno garoto de cabelo cacheado e galochas amarelas bem chamativas. E de chamativo também tem o meu perfil no Instagram, caso você não tá me seguindo. Vai aí na descrição, depois você vai lá. Lá tem edits maravilhosas que eu faço. Então, não perde tempo. Olá meus súditos e plebeus, e se você for novo por aqui, aperta o botão vermelho aí embaixo e bem-vindo ao meu reino. Eu sou o Príncipe da Lógica e hoje eu vou explicar pra vocês por que Irmão do Jorel é tão bom. Um garoto pequeno e bem fofinho que todo mundo prefere chamar de Irmão do Jorel, que conta a história do filho caçula de uma família bem estranha, que tenta criar sua própria identidade, enquanto seu irmão mais velho, Jorel, se torna o garoto mais popular da escola e tendo até o seu próprio fã-clube. Eu queria um. Muitas pessoas já se identificaram na história retratada por Juliano Henrico, o criador do desenho, que se baseou nas histórias da sua própria família para fazer a animação. E mais, as características dos personagens se baseiam nas fotografias antigas da sua família. Além da animação do desenho ser muito boa, ela traz conflitos atuais que muitos desenhos brasileiros não passam, como o próprio bullying ou a dificuldade de se relacionar com as pessoas, e além das questões familiares também. A identificação da família do Irmão do Jorel traz uma mãe, Danusa, que gosta de esportes e comidas saudáveis, a vovó Juju, que é até uma das personagens mais amadas do desenho, sendo bem ingênua e fofa, e também tendo as melhores cenas envolvendo o amado abacate. Eu acho que se você vê um abacate é impossível você não lembrar da vovó Juju. Hora do abacate. Abacate. Achou o abacate? Achei, vovó. Vou comer o abacate, pode deixar. Hora do abacate. Caraca, vovó, tá bom. Já acordei. Até porque quem nunca se identificou, né? Tendo aquela vozinha que sempre te oferece comida, mesmo quando você acaba de comer. Também temos a vovó Gigi, que é aquela avó que meio que não liga pra quase nada, além do seu neto, é claro. Vocês estão estragando esse garoto. Um irmão, Nico, que quer se tornar um astro do rock, e um pai que quer fazer a própria revolução, o seu Edson. Sóstenes nos presenteou com uma incrível viagem de volta ao mundo pra toda a família. Nunca! Esta família não será comprada! Sem contar que a animação traz uma nostalgia bem grande do comportamento das famílias brasileiras, seja nos anos 80, 90 e até 2000, representando muito bem o Brasil e sua simplicidade em inúmeras cenas, tipo muitas cenas, quase sempre. Eu gosto muito do jeito que a animação consegue retratar a família do Irmão do Jorel como um ambiente que a gente cresceu, a gente viveu nesse ambiente e estamos crescendo nele também, seja com os avós presentes ou nossos pais nos protegendo o tempo todo. E o que não pode faltar, os irmãos que vivem brigando. Ele chamou de quê? Mamilito. Não me chama assim! Mas na hora mais importante e significante, a família se une para um bem maior. E ao mesmo tempo também consegue trazer críticas sobre a sociedade. E isso você não sabia, né? Quer um exemplo? A representação policial, que são retratados como palhaços, e também o comportamento da grande imprensa. Agora, se seus pais falam que você assiste desenhos demais e deveria passar mais tempo estudando, fala pra eles que vocês também podem aprender assistindo. E se liga aí que a gente pode aprender muita coisa com um único episódio. Lá na primeira temporada, no episódio 2, Gangorra da Revolução, há uma grande referência histórica no episódio. O Irmão do Jorel luta contra o autoritarismo da diretoria, isso na frente de todos os estudantes que querem aproveitar mais do recreio. Mas o que se destaca é a série de referências diretas e indiretas sobre o período da ditadura militar. E isso foi coisas que aconteceram lá em 1964 a 1985. Eu sei que faz muito tempo, você nem existia ainda. No episódio, o personagem principal aprende a amar e a lutar por sua liberdade com seu pai, o seu Edson, que viveu nos anos complicados e hoje nem confia mais nos policiais. E ele até diz uma coisa bem sensata. Você não escolhe a revolução. Como você
A revolução escolhe você? Sem querer exaltar muito o desenho, mas eu acho que essas referências são primordiais para animação. Até porque é uma animação brasileira, a gente tem que sentir orgulho por ela. E não é todo dia que temos um desenho que discute sobre a revolução, né? Ou você prefere ficar assistindo uma videoaula bem chata, com o professor falando com uma voz bem calma de sono, bem baixinho, com você fechando os olhos, quase dormindo? Acho que não, né? Então deixa um like aí embaixo pra mim ter certeza disso e vamos dar continuidade. E é assim que Irmão do Jorel começa a sua jornada revolucionária, na escola, bem na hora do recreio. Eu não vou focar muito nesse episódio, senão o meu vídeo vai virar uma aula de história aqui. Mas a trama desse episódio é imensa, é um universo irônico e histórico, que coloca as referências do passado político do país como parte de um contexto bem engraçado, e também sendo ao mesmo tempo um importante ato de quebra às regras sobre o assunto. Hoje dá até uma certa polêmica, tanto que chegou a ponto de aparecer em diversas referências históricas em um desenho infantil. E olha que isso é só uma das coisas que fazem Irmão do Jorel ser uma bela animação. Ele fala sobre assuntos que quebram tabu sem mesmo você perceber, né? E o criador do desenho também explica o porquê Irmão do Jorel não tem um nome. E é por um motivo bem simples até. Assim como os gringos do Cartoon Network, por exemplo, a Rebecca Sugar, que eu amo muito, criadora de Steven Universe, que fez o protagonista da sua história, baseado no seu irmão, o criador da animação, Juliano Henrico, disse: todo mundo pode ser o Irmão do Jorel, aquela criança que sempre fica atrás dos próprios irmãos. É por isso que Irmão do Jorel não tem um nome, somos todos ele. E é assim que o diretor da animação, Juliano Henrico, definiu o protagonista da sua série. Um garoto que tem que enfrentar o fato de ser apenas o Irmão do Jorel, que além de irmão mais velho, é um cara maravilhoso, um tanto quanto perfeito, com um cabelo impecável e que é bom em tudo que faz. É, Irmão do Jorel, eu te entendo muito, em parte de ser o mais novo e ter um irmão que é melhor que você em tudo que faz. Isso parece ser um pouco triste, mas enfim. Irmão do Jorel tem uma curiosidade bem engraçada. As vozes do desenho são gravadas antes da animação ser feita. Isso é uma das coisas que faz a animação ser o que ela é, perfeita. Tá chegando? Ainda não. E agora? Não! E agora? Não! E agora é a hora que todos esperavam! O momento de conscientização ambiental! Nunca devemos nos esquecer de que jogar lixo na praia é errado e perigoso! Bronzeado é muito intenso! Tá ferindo minhas glândulas oculares! Socorro! Meus olhos! Meus olhos! Eu não conheço nenhum outro desenho que as vozes são gravadas antes da animação. Um exemplo legal é que se no momento da gravação alguém colocar a mão na boca e a voz fica abafada em algum momento, na hora de fazer a animação eles vão colocar o personagem colocando a mão na boca, pra a cena não ficar sem sentido ou de um jeito estranho. E o criador da animação pegou como referência vários desenhos que ele assistiu e assiste, como Incrível Mundo de Gumball, Apenas um Show, e até mesmo Flapjack, aquele desenho antigo que tem traços até bem parecidos. E não é à toa, o criador Juliano Henrico diz ter grande influência em Flapjack. Até recomendo vocês assistirem, porque muitas pessoas hoje em dia não conhecem o famoso Flapjack. Mas ele é um garoto pequeno e bem fofinho, igualzinho o Irmão do Jorel. E eu acho que um crossover entre eles dois seria mais que perfeito. Quem concorda comigo respira, muito obrigado, gente. Espero que ninguém tenha morrido aí. Bom, o desenho tem uma boa animação, as vozes dos personagens são hilárias, o enredo que se passa nas temporadas e episódio é impecável, e pensar que as histórias que se passam em vários episódios são coisas que são retratadas no ambiente que a gente vive. Isso é uma das coisas que faz Irmão do Jorel uma animação incrível. Foi assim que Irmão do Jorel conseguiu agarrar o Brasil das suas inúmeras formas simples, mostrando hábitos e formas que nós concordamos e vivemos. Então é isso. Agora vocês sabem o porquê Irmão do Jorel é tão bom. E esse foi um vídeo do meu quadro Por que é tão bom? Consegui te convencer? Eu espero que sim. Escreve aí embaixo, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Tanto que eu escrevi esse roteiro já faz um tempo. Quer que eu fale de mais algum desenho nesse quadro? Escreve aí embaixo
que eu vou estar lendo os comentários e o melhor comentário vai ser fixado aí em cima, para todo mundo ver. Bom, eu sou o Príncipe da Lógica, dono da razão e do conhecimento, e esse foi mais um vídeo do meu reino.